Muito bem, então, guerra de narrativas também, né? O julgamento do Bruno Henrique, adiado, né? Pedido de vista. O Alan, que foi julgado, não joga no final de semana contra o Santos. Agora, o Vitor Roque também é assunto, como a gente viu o BAP falando. A gente tem uma tela sobre o Vitor Roque. Ele faz uma postagem depois da vitória no clássico contra o São Paulo, aquela virada, e considerada homofóbica. Né? O Tigrinho em ação. E aí vai ser suspenso 8 jogos, 6 gols de lá para cá. Uma assistência, 85 minutos para participar de gol, 2 vitórias garantidas com o gol dele. A postagem foi feita no dia 5 de outubro. Essa guerra de narrativas, Birner, que parece que vai seguir, né? Porque temos a final da Libertadores no dia 29, os dois times brigando pelo título do Brasileirão também. Você acha que os bastidores vão seguir quentes desse jeito até o final da temporada? É a maior rivalidade do futebol brasileiro desde 2019, quando o Flamengo de Jorge Jesus conseguiu passar a competir com o Palmeiras, que vinha bem desde antes, né? O Palmeiras tinha sido campeão brasileiro no ano anterior. E aí eu acho que isso vai crescendo, tem um pouco a ver com as redes sociais, tem um pouco a ver com nós da imprensa, sem especificar pessoas. Obviamente, algumas estimulam isso, porque hoje se vive muito também de cliques e o pior de tudo é que funciona. Porque a gente vê isso com a arbitragem. Então, por exemplo, você estava o jogo de São Paulo e Palmeiras, que para mim é uma das arbitragens mais desastrosas que eu já vi. A gente via que dirigente... Que o rubro-negro abraçou, claro, porque era de interesse dele, um erro crucial a favor do Palmeiras. E aí tem a resposta... Aquele pênalti não dado, né? E aí tem, para mim, uma arbitragem ruim para o Palmeiras no jogo contra o Flamengo por causa do lance do pênalti. Né? Então a gente tem ali trocas que são comuns na história do futebol brasileiro, onde a pressão funciona, e agora ela está em cima do STJD, que eu não sei como vai agir ou como vai reagir a essa pressão. Porque é óbvio que quando você tem um caso como esse do Vitor Roque, que eu vou ser bem frio e calculista, se vão fazer uma denúncia, ela já devia ter sido feita e já devia ter sido julgado. Né? Mas o caso do Alan também foi julgado num prazo diferente. Aí entra uma terceira questão que está na narrativa, que é a do Bruno Henrique, que é uma coisa muito diferente, porque não é um lance de jogo, é uma coisa, supostamente, envolvimento de forçar cartão e avisar para um parente, né, que ia tomar o cartão. Ele ia tomar o cartão de qualquer jeito. Né? Então, como isso vai ser julgado, como isso vai ser avaliado? Tudo vai entrar na guerra de narrativas. Mas, na verdade, tudo vai se resolver na final da Libertadores, em campo, no Campeonato Brasileiro. Então, enquanto isso, a gente vai ver essa guerra de narrativa insalubre e, às vezes, tecnicamente muito bem embasada, porque a gente via a declaração do Flamengo, sabia quantos jogos o Vitor Roque jogou, quantos gols ele fez, ele se preparou para isso. E no Palmeiras, a mesma coisa, né? Porque o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, ou seja, se o dirigente acha que o STJD vai resolver, não vai atrapalhar, vai ser isento, ele nem dá a entrevista. Ele dá a entrevista exatamente para fazer uma pressão, mas diz que acredita na STJD. Uma entrevista pós-sorteio do Campeonato Paulista. Isso. Aí vem o assunto STJD. Aproveita-se ali o momento. Ou seja, a final da Libertadores do Campeonato Brasileiro é jogado minuto após minuto no noticiário aqui no Brasil. Minuto a minuto. A gente podia fazer um minuto a minuto, né? Essas coberturas online. Agora o Palmeiras falou isso. O Flamengo... Ih, rapaz! Bota o título em caixa alta, Vamos né? lá. Maiúsculas. Ih, agora teve troco do Flamengo. Aí o Palmeiras não deixou barato. No dia seguinte já vem com a resposta. Bom, você falou do Bruno Henrique. Vamos colocar na tela também os números do atacante, que voltará a ser julgado nesta quinta-feira. Também conhecida como amanhã. Cumprirá a suspensão desde o primeiro julgamento. Foram 12 jogos, 5 como titular, 44 minutos por jogo, 3 gols, 2 vitórias garantidas com o gol dele, jogando com efeito suspensivo de 13 de setembro. Ô, Birner, mas acho que uma questão importante, você falava como os times acabam ganhando com essas, como eu falei, tretas, como se diz no popular. Mas é bom para o futebol isso, de uma forma geral? Não é nocivo tudo isso para o futebol? O que você espera do futebol? Porque eu não acho que o futebol é um esporte de justiça. Eu acho que que o futebol é um esporte de justiça e de injustiça. O futebol não foi feito para ser justo. O futebol foi feito para ser justo, às vezes, para satisfazer essa vontade nossa
das coisas serem justas, mas ele também é muito cruel. Né? Às vezes um time joga muito melhor, a bola desvia, ou o árbitro realmente erra, sem nenhuma intenção, e muda a história de um campeonato, de um clássico, de um jogo grande, muda o humor das pessoas. Eu acho que para a relação de torcedores que entram na guerra, é muito nocivo. Porque o futebol é uma coisa que é uma paixão em que as pessoas têm que se divertir, elas podem ficar nervosas, mas depois elas têm que tirar um sarro, não pode virar ódio. E essa desconfiança de estar tudo contra o meu time, não é legal. Você ter um campeonato sob desconfiança. Mas aí eu acho que... Eu sempre tenho essa discussão com o pessoal no linha de passe, porque às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas, e nós jornalistas, queremos tirar o futebol de um contexto brasileiro. O Brasil é um país onde as pessoas desconfiam de tudo, onde há teoria de conspiração em quase tudo, onde se procura um lado ruim até onde não tem. E eu acho que o futebol está dentro desse pacote. Ele não vai ser uma coisa, como é que eu posso falar, asséptica, ou uma coisa, usando um termo, germânica, de um jeito disciplinado, suíça, num país que não é assim. Agora, o ideal era que a gente pudesse falar mais do jogo de futebol, mais dos lances bonitos, dos dribles, dos trabalhos dos técnicos, das festas das arquibancadas, que a gente pudesse ter as arquibancadas com 2 torcidas aqui em São Paulo. Quer dizer, o futebol brasileiro tem muitos problemas. Eu acho que esse é só um detalhe de momento e o ano que vem provavelmente haverá outros, porque no final das contas é assim. Quem gosta, gosta, quem não gosta, respeito. E o que a gente precisa sempre martelar é como a justiça desportiva demora demais nesse país. Historicamente. Isso é muito ruim, isso é unanimidade. Porque lá fora a gente vê decisões muito rápidas. A gente vem falando sobre isso nos últimos dias por causa desses julgamentos tão importantes. Algumas coisas poderiam ser resolvidas, por exemplo, eu sou contra suspender jogador por 3 cartões amarelos. Eu acho péssimo para o campeonato. Não sei nem se suspenderia por 5 ou se suspenderia, mas um cartão vermelho direto, dado no lance agressivo, para mim tem que ser 3 jogos de suspensão sumária. Já está previsto. Pena, não tem que ter discussão, vai jogar depois, não. Já dá a pena e está resolvido. Bom, vamos em frente, falar do São Paulino Oscar. Muito bom até, Perfeito. dentro de campo. Talvez até melhor do que antes da punição. Mas assim, Você acha que não chegou a interferir lá atrás? Lá, assim, Que ele tava mal, né? lá atrás, quando começou a investigação, A gente viu ali na tela 7 gols. Desses 7 é gols, abaixo 3 do nível foram nos dele. últimos 3 jogos. mas durante o efeito suspensivo, eu acho que ele tem jogado bem. Então, eu acho que ele tá num momento mental bom. Acho que ele superou isso. Se isso atrapalhou em algum momento, eu acho que ele superou. Tá? É a minha visão de longe, porque eu acho que ele tá no melhor momento, assim, Tá pelo no melhor Flamengo momento. na temporada. É que anteriormente ele tava mal, né? Tava mal. Agora ele voltou. Mas eu acho que é o impacto inicial, ele tá no momento bom. Se ele toma a suspensão, ele vai ficar triste, obviamente, mas o ano que vem ele volta. Não acho que teria um impacto tão grande. Dentro de campo, por essa questão do Pedro tá fora pela lesão, né? Deve jogar a final da Libertadores, né? Ele já começou agora, Não sabemos como, né? trocou a proteção, colocou um negócio mais leve, começou a fazer alguns O Diego trabalhos. Costa jogou a final da Champions League lá com a placenta de ego e teve que Exato. sair com 10 minutos de jogo. Eu acho que a lesão não vai tirar o Pedro da final, mas ele pode chegar numa questão que ver qual física Pedro. abaixo. E aí o Bruno Henrique é muito importante. A gente tem que lembrar que no início da temporada, apesar do Pedro ter tido lesão tudo, o Felipe Luiz escolhia o Bruno Henrique em algumas partidas para jogar de centroavante, porque ele entendia que o Bruno Henrique entregava mais que o Pedro sem a bola, né? Ele pressionava mais a saída de bola, ele era um cara mais voluntarioso para fazer o jogo que o Felipe Luiz queria. E o Pedro, naturalmente, depois de toda aquela confusão, aquela entrevista que ele foi cobrado, tudo, ele recuperou espaço no time, porque tecnicamente hoje ele é superior ao Bruno Henrique, apesar de ter características diferentes. Pela questão física, o Pedro já não é um cara de pressionar muito a saída de bola, é um cara mais, um centroavante mais tradicional. Como ele não vai estar no 100% físico na final, a importância do Bruno Henrique cresce demais para jogar essa final da Libertadores. Eu acho até que no Campeonato Brasileiro o Flamengo se vira melhor sem ele. E sem o Pedro. Né? Jogar com, por exemplo, Samuel Lino, Luiz Araújo e Plata. Se o Plata parar de ser expulso, o Flamengo é favorito contra todo mundo. Ele não joga mais contra o Palmeiras, por exemplo. Jogando com esse ataque. Então no Campeonato Brasileiro eu acho que não interfere tanto. Pra Libertadores é um ponto pra se conversar por esses pontos. O Diego, até já virando também a chave pro Pedro, como o Dimas já bem nos disse, né? Trocou a... Só uma coisa de Bruno Henrique, é curioso a engenharia de obra pronta, né? Mas se ele tivesse cumprido já a suspensão, se não tivesse efeito suspensivo, ele estava disponível pra final. E hoje você vê o Flamengo sem Plata, com não sei qual Pedro, e podendo perder o Bruno Henrique. Mas o Flamengo se não teria... tivesse pedido efeito suspensivo, ele já estaria disponível pra Mas final. o Flamengo teria disputado algumas partidas brasileiras sem Pedro e Bruno Henrique. Tem que ver, né? Sim. No balanço, Tô só o que falando, foi tô mais... Só uma curiosidade. É.
E o detalhe, né? O Dimas já nos disse aí, o Pedro trocando a tala, né? tala, né? Uma mais Algo leve, mais leve. trabalhos leves com bola. E até uma possível sanção ao Bruno Henrique, penso eu que de repente pode fazer com que o Flamengo crie uma alternativa de tentar acelerar um pouquinho mais o trabalho do Pedro, né? Para que ele possa tentar contribuir, porque acho que uma reta final de brasileiro, final de Libertadores, sem o Pedro e sem o Bruno Henrique, as coisas podem mudar um pouquinho de figura, né? Acho que antes a gente tem que falar um pouquinho do papel do STJD também nesse caso, né? Em vários outros, porque há mais de 2 décadas aí, talvez desde o caso Sandro Hiroshi, toda hora o STJD aparecendo e a demora para fazer o julgamento, um monte de efeitos suspensivos, são liminares. Teve o caso do Alan, que a Leila falou com razão, entendeu? Porque foi um caso que aconteceu há 4 meses, foi em julho, e ele vai cumprir a suspensão agora, um momento importante, na reta final. Do Bruno Henrique, 2 meses com efeito suspensivo, vão julgar agora. O Bruno Henrique, acho que é mais um caso criminal do que esportivo. O regulamento, o código disciplinar da CBF é falho. Se você vê os artigos que ele está sendo enquadrado agora, ele não tem que ser punido. Se o Flamengo disse que pode ter... Sim. É a defesa do Flamengo. O outro código é o código 243A. O outro código fala em atuar de forma contrária à ética esportiva. Isso a gente é indiscutível que atuou de forma contrária à ética. De modo a influenciar o resultado da partida. Então o Flamengo disse que não influenciou, que foi um cartão. O Entendeu? Flamengo perde o jogo, inclusive, né? Exato. Então, assim, E ele leva o cartão com o Flamengo perdendo já nos É acréscimos. que a nos troca de acréscimos. mensagens, né, pra quem é leigo e não é advogado, dá a sensação de que deu ruim pro Bruno Henrique, né? Sim. Aí você vai a fundo nas leis, tem as brechas, tem mas os é porque caminhos. A o troca código de disciplinar mensagens é mostra o irmão falho. falando, ó... Me Vou avisa apostar, aí. me avisa aí que eu vou apostar. Você tá com 2 cartões. Me avisa quando o clube pedir pra você tomar mais um. E ele escreve contra o Santos. E o irmão responde: vou separar o dinheiro, né? É. Então, as mensagens, elas são muito... Não, mas aí eu acho que é mais um caso criminal do que Exato. esportivo. Aí, beleza. Entendeu? Tanto que ele foi indiciado, vai ser julgado numa esfera criminal. Na minha opinião, ele tinha que ser punido na esfera esportiva também. Entendeu? Porque é inadmissível que isso aconteça. As leis são falhas, né, nesse caso. Mas as leis são falhas. Não Entendeu? está, E o acho que não STJD, está além disso... preparada, né? O negócio de aposta online É novo. exato, é recente. Tanto que hoje você não consegue mais apostar no cartão para o jogador. Há pouco tempo, tanto que apostaram no cartão do Bruno Henrique contra o Santos. Hoje em dia não é Se mais as possível. apostas são recentes, tem que se reformular tudo. Exatamente. Todo o código. Entendeu? E tem esse fato que eu falei, que nem semana passada, era pra ter sido já o julgamento dele. Vamos adiar por causa da violência no Rio. Cara, o Fluminense jogou com o Mirassol no mesmo dia. Entendeu? Eles fazem de tudo pra adiar agora. Um dos auditores, desculpa, é um atestado de incompetência. O cara pede pra dar vista no processo agora. É um negócio que tá rolando, aconteceu há 2 anos, há meses. Mas Isso, hoje cara, anunciaram que vai ser pauta única, incompetência. né? Não é possível. Aí adia por mais um tempo e dá-se brecha pra se falar. Pô, isso é uma crise institucional do STJD, que acontece faz tempo. Mas não acontece só na absurdo. justiça esportiva, né? Acontece na justiça comum, acontece na Sim, isso é justiça do judiciário internacional. brasileiro, mas a Pega o justiça caso do esportiva Gabigol. é O mais. Gabigol jogou com efeito suspensivo no CAS. A questão das acusações dele ter manipulado doping, Não é nem etc. manipulado, né? O comportamento dele Exato. durante o exame. Jogou com efeito suspensivo no CAS, que demorou para julgar, adiou o julgamento ficou sem data e depois foi absolvido. Não é uma exclusividade do STJD, E né? eu acho importante, só pra voltar pra você, acho que você falou um negócio muito legal, assim, sobre a demora do STJD e o histórico do STJD. Isso é histórico, não é neste caso especificamente. Porque hoje no Brasil, no futebol brasileiro, existe uma polarização política, até o que a gente vê na política, envolvendo Palmeiras e Flamengo. Eles se cutucam o tempo inteiro, eles se provocam o tempo inteiro, e eles transformam o debate em um fla-flu eterno sobre Palmeiras e Flamengo, como se, neste caso específico, tivesse um comportamento diferente do tribunal, e não tem. Essa demora e o jeito de trabalhar do tribunal, no caso do Bruno Henrique, de demorar muito pra julgar 2 meses, tudo, ele é histórico, ele não é recente, né? desde ele, sempre. Ele não existe pra beneficiar o Flamengo, Não. o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Goiás, o Bahia. Eles trabalham assim e eles sempre trabalharam assim. O Diego falou do Sandro Hiroshi. A Copa João Avelange de 2000 nasce daí porque o Gama fala, eu não vou ser rebaixado. No Brasil não se resolve, Depois vai teve o pro título do CAS, Corinthians o CAS fala, o Gama não 2005. cai. Se o Gama não cai, a gente vai criar um campeonato novo. É o que vocês estão falando, é histórico e daí o Fluminense sobe, né? Vocês vão falar, o Fluminense virou a mesa num negócio que nem tinha o Fluminense inicialmente. Era questão Botafogo versus Gama. Então, eles decidem rebaixamento, decidem campeão, decidem tudo. E assim, cada hora é de um jeito. O caso do Alan que eu citei, 4 meses. Agora do Bruno Henrique, essa demora. Também não tem muito critério sobre a demora, porque tem vários efeitos suspensivos. Aí essa palhaçada do cara pedir vistas de um processo que é público.
entendeu? E mais uma vez é adiado. E aí você dá margem para as pessoas falarem, porque ele é bairrista, ele favorece times do Rio, favorece times de São Paulo. Porque eles criam essa situação. E desde sempre. Eles dão brecha. Eles dão brecha para que a situação seja criada e que as pessoas falem isso.